Eren Yeager é um símbolo máximo de liberdade, mas de uma forma ou outra ele sempre está preso. E a sua primeira prisão aconteceu quando ele era ainda muito jovem. O dia que as muralhas caíram, aconteceu um verdadeiro desastre. Muitas pessoas perderam as suas vidas, inclusive a mãe do Eren. E aqui foi a primeira vez que o Eren se viu em uma situação de prisão, já que ele teve que fugir e se tornou um refugiado dentro da Muralha Rose. Juntamente com isso, ele também ganhou o Titã de Ataque e o Titã Fundador, mas ele só ia descobrir isso alguns anos depois. A segunda prisão do Eren é um pouco mais complexa, já que ele descobriu que tinha o poder dos Titãs e o mundo descobriu que ele tinha o poder dos Titãs. Logo, haviam canhões apontados para ele. O povo de dentro das muralhas queria destruí-lo. E ele não só foi preso, como foi algemado e foi ao tribunal. Todas as pessoas encaravam o Eren com um olhar de desgosto, medo e reprovação. Eles estavam realmente julgando o Eren. Afinal, aquele humano poderia se transformar em um nojento e perigoso titã. E como as pessoas não sabiam nada sobre os titãs, era um perigo manter aquilo vivo. Quem salvou o Eren aqui foi o Levi. Ele entendeu rapidamente que aquele humano que podia se transformar em titã poderia não só ser um aliado, como um poderoso aliado no combate contra os titãs. E assim, para mostrar a todos os presentes que o Eren não representava perigo, o Levi começou a chutá-lo violentamente. A Mikasa quase não conseguiu se segurar. Na verdade, ela ia avançar para cima do Levi para defender o Eren. O Armin é que segurou ela ali. E o Levi não brincou. Ele realmente desceu a porrada no Eren sem dó. E depois de apanhar tanto, o Eren não revidou. Isso foi crucial, porque assim as pessoas ali presentes viram que ele não era violento e ele não queria fazer mal contra a humanidade. Qualquer outra pessoa no lugar do Eren já teria se transformado em titã e acabado com tudo ali. Então o Levi decidiu assumir a responsabilidade e levou o Eren, e assim ele saiu de uma das suas prisões. Ele ficou na tropa de exploração, mas sob fortes suspeitas. E logo ele encontraria mais uma prisão, já que a Hange queria saber como esses poderes misteriosos funcionavam. E ela prendeu ele dentro de um buraco no chão. A ideia da Hange era conter o poder do titã. E para isso, ela enfiou o Eren dentro de um buraco profundo, porque lá ele poderia se transformar. Logo, o Eren estaria mais uma vez preso, dessa vez para experimentos titanológicos. As surpresas da humanidade não param por aí, porque logo eles descobririam que outros titãs também pensam como a Titã Fêmea. Graças aos ataques da Titã Fêmea, veio a próxima prisão do Eren, porque ele lutou contra ela e perdeu. Ali, enquanto eles lutavam na floresta e a Annie fazia a sua pose de Muay Thai na sua forma de Titã Fêmea, o Eren ficou sem acreditar. Era realmente a sua amiga, a sua companheira, aquela que ele conhecia e até treinou com ela. Ele aprendeu uns movimentos com a Annie. E ele estava a enfrentando na forma de titã. Tirando que a titã era loira, tinha uma forma feminina e as mesmas posturas da Annie. Após perder esse combate, o Eren foi sequestrado pela própria Titã Fêmea. E assim ele foi capturado pelos guerreiros de Marley, que queriam levar o poder do Titã Fundador embora. Eles queriam o controle sobre esse poder para serem os mais poderosos do mundo. Mas o Eren acabou sendo salvo pela Mikasa e pelo Levi. É interessante pensar aqui que isso é quase algo filosófico. Os Ackermans foram criados para proteger os reis. E o Levi e a Mikasa, que são Ackermans, estão sempre protegendo o Eren. Como se estivesse escrito na história que o Eren teria o Titã Fundador e seria um rei improvável. Um líder do povo eldiano. Um libertador. Mas essa liberdade nunca aconteceu de fato. Isso porque o Eren sempre viveu preso dentro das muralhas. E quando ele descobriu que existia um mundo lá fora, ele estava sempre sendo capturado e sequestrado. Como por exemplo, quando eles estavam conversando no topo das muralhas. Essa foi uma das conversas mais tensas que existe, porque o Reiner pirou o cabeção. Ele simplesmente não estava aguentando, se sentindo muito pressionado, e ele teve um verdadeiro colapso psicológico. A ponto de chegar no Eren e falar: "E aí, cara, eu sou o Titã Blindado e esse maluco aqui do lado é o Titã Colossal. Vem embora com a gente porque a gente não aguenta mais a pressão. Bora!" Ninguém conseguiu reagir. A informação foi tão pesada que só se ouvia o uivado do vento no alto das muralhas. Quem se mexeu aqui foi a Mikasa, que já chegou cortando todo mundo sem nenhuma gota de paciência. Ela avançou e atacou contra eles em uma velocidade inacreditável. O Reiner já começou a soltar os seus raios e a sua fumaça, e logo eles se transformaram.
A luta do Eren contra o Reiner foi muito sofrida, pois o tempo todo é mostrado como o Eren estava angustiado de ter que lutar contra mais amigos e cada vez mais as pessoas que ele mais confiava traíam ele. E ele tinha que aguentar isso enquanto lutava. Nessa luta, o Eren conseguiu se superar incontáveis vezes, e ele quase derrotou sozinho o Titã Encouraçado. Mas o Bertholdt jogou metade do Colossal em cima deles, e isso foi o suficiente para fazer com que o Eren fosse sequestrado de novo, dessa vez sendo levado dentro do blindado. Enquanto eles corriam desesperadamente com o Eren, atrás deles iam toda a tropa de exploração. Imagina só essa situação, o Titã Colossal e o Titã Blindado correndo de alguns humanos. A situação é no mínimo engraçada. É claro que o Bertholdt não estava transformado, mas o blindado estava literalmente correndo de humanos a cavalo. E então, o Eren descobriu o poder chamado de Coordenada, porque no meio dessa batalha ele acabou tocando na Dina Fritz e usando rapidamente o poder do Titã Fundador, controlando os titãs puros e fazendo eles avançarem contra o Reiner. Assim, mais uma vez o Eren ficou livre, mas não pensa que isso vai durar muito tempo. Agora, o Eren não foi sequestrado por Marley, e sim pela própria Ilha Parades. O Rhodres, o verdadeiro rei, ordenou que ele fosse capturado junto com a sua filha bastarda Historia. E a intenção aqui era prender o Eren lá na Caverna de Cristal, dar o líquido espinhal para que a Historia se transformasse em titã puro e que ela devorasse o titã de ataque e o titã fundador e obtesse assim o poder, juntamente com seu sangue real, se tornando a nova rainha de Parades. Essa foi a segunda vez que o Eren teve contato com o sangue real. E o Rhodres e a Historia colocaram as suas mãos com sangue real no Eren ao mesmo tempo. Isso fez com que ele visse várias cenas e várias coisas interessantes. Eles também ativaram o poder do Titã Fundador dentro do Eren e conseguiram ver algumas coisas. Esse foi um momento extremamente intenso. E logo o Eren desistiu de viver, porque ele entendeu que se a Historia recebesse o seu poder, ela poderia dar um fim a isso tudo. E ele já estava cansado demais de lutar. Aqui o Eren não está só preso, como ele está acorrentado, amordaçado e sendo ameaçado da sua própria vida. Só que a Historia não aceitou os planos do seu pai, mesmo o Eren sendo implorado para ser devorado. Ela se voltou contra o Rhodres e não aplicou o líquido de titã. Isso fez com que ele acabasse lambendo o chão com o líquido e se tornasse um titã gigantesco. Quando esse titã começou a se mover, a Caverna de Cristal começou a desabar. E o Eren agora tinha que salvar todo mundo. Quando ele olhou para o lado, no cantinho, havia um vidro, e ali estaria o Elixir que faria o Eren subir de nível. De dentro dessa prisão, o Eren tomou o líquido de endurecimento, um líquido espinhal extraído de um titã encouraçado do passado, e assim rapidamente ele potencializou o seu poder de endurecimento, e conseguiu criar uma estrutura poderosa o suficiente para controlar todo o desmoronamento da Caverna de Cristal. Agora, o Eren estaria preso no tempo que resta para ele como portador de titã, e estaria preso ao legado de ter que salvar a Ilha Parades usando os seus poderes. A partir de agora, ele começaria a pensar radicalmente sobre isso. Depois disso, o Eren acabou enfrentando o Levi, porque ele queria salvar o Armin, que estava à beira da morte, com o corpo quase todo queimado, mas só havia uma injeção de líquido de titã. E eles também precisavam salvar o comandante Erwin. Era muito importante que ele fosse salvo, mas a Mikasa e o Eren se voltaram contra o Levi e levantaram a mão contra ele. Isso é completamente proibido e quebra totalmente a hierarquia de autoridades. Por causa disso, eles ficaram um tempo presos. Ele e a Mikasa foram presos nas celas um do lado do outro. Depois do fim do Rhodres, a Historia foi nomeada como rainha. E aconteceu um fato simbólico, que mudou completamente a vida do Eren. Durante uma cerimônia de premiação, ele recebeu uma medalha da Historia e deu aquele beijo na mão da Historia, que mudou para sempre a história da Historia. Ali o Eren viu quem ele seria no futuro e o que ele faria. Ele viu fragmentos do futuro de forma desordenada, mas agora ele já sabia que o futuro seria estrondoso. A partir daqui, o Eren foi para a praia e disse que o mundo lá fora era seu inimigo e ele precisaria pisoteá-los com os titãs colossais. É claro que ninguém mais sabia disso, mas o Eren começou a guardar esse fardo, até que um belo dia ele decidiu se tornar um prisioneiro por conta própria, se passando por um ex-soldado de guerra e se infiltrando em Marley. Depois disso, ele usou seu disfarce para atacar o discurso de Willy Tybur, onde eles estavam declarando guerra à Ilha Parades. Ele mostrou o poder do titã de ataque e ceifou algumas vidas, digamos assim. Depois de ter tocado o terror em Marley, o Eren foi levado para dentro do dirigível, onde tomou mais alguns chutes do Levi,
Aqui ele já estava preso por ser um criminoso. Ele colocou não só a sua própria vida em risco, como colocou um alvo gigante na Ilha Parades, já que eles atacaram um inimigo primeiro. Agora viria a vingança. E graças a esse ataque, a Gabi, enfurecida, acabou subindo no dirigível e atirando na Sasha. Depois disso, o Eren ficou preso em uma cela particular. Aqui ele tinha uma pia e um espelho para ficar se encarando e falando Tatakai. Mas o Eren já tinha tomado o seu shake de martelo de guerra, e agora, com esse novo poder, ele conseguia escapar de qualquer prisão. Pelo menos foi isso que ele falou para Renji enquanto apertava ela contra as barras da cela. Depois de algumas situações em liberdade, o Eren correu na direção do Zeke. Ele precisava apenas se encontrar com seu irmão. Ao tocar no Zeke, eles ativariam o estrondo, mas ali estava a Gabi para atirar novamente. A cabeça do Eren também encontrou liberdade. Ficou livre por alguns momentos, mas ao cair nas mãos do Zeke, ele acabou ativando o poder do estrondo. E ali nos caminhos, o Zeke deu um jeito de colocar umas correntes no Eren, onde ele ficou mais uma vez, adivinha só, preso. Mais uma vez preso, o Eren, ansiando pela liberdade, decidiu arrancar as suas correntes, mesmo que isso causasse muita dor nele. Após se libertar, o Eren encontrou uma prisioneira que era tão prisioneira quanto ele, a própria Ymir. Após falar para ela que ela não era nem deusa nem escrava, ele pediu seu poder emprestado. E aí, o Eren começou a fazer a limpeza mundial. Acontece que aqui, o Eren se vê como uma criança e diz que finalmente está livre, mas ele nunca esteve tão preso. A sua prisão começou quando ele viu seu futuro. Ele não tinha escolha. Ele iria fazer aquilo porque essa é a prisão do Eren. Ou seja, ele nunca conseguiu ser livre em momento algum. Ele já nasceu predestinado. E tudo é tão predestinado que a pessoa que deu poder para o Grisha ir para dentro das muralhas se chamava Eren. Ou seja, o Eren Kruger falou para o Grisha ir para dentro das muralhas e ter um filho. E foi tudo predestinado. Até o próprio titã do Eren era do Eren Kruger. E o estrondo é apenas algo que ele já tinha visto que tinha que cumprir. Logo, ele nunca fez as suas próprias escolhas. E na conversa mais ridícula de Attack on Titan, o Eren disse que queria ficar com a Mikasa. Se você não sabe nada sobre isso, eu fiz um vídeo aqui só sobre esse assunto, contando o porquê esse é o diálogo mais ridículo de Attack on Titan. Eu recomendo que você veja ele agora na sequência. Esse é o canal Anime no Kokoro. E para não perder mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal.